Acho que muitos jovens querem criar uma empresa, podem ser super capazes, crescerem essa empresa, só querem vender logo pra ficar rico e acabar com todo o trabalho. E você já teve várias oportunidades de vender a sua empresa em 100%, várias vezes. Eu queria saber o que te fez manter a empresa com você e não vender ela para os outros. João, a gente foi muito abordado na RBR para vender a empresa, 100%, por grupos maiores. Esses grupos normalmente queriam que a gente fosse liderar todo o processo de investimento imobiliário deles, né? E a verdade é, eu tenho muito orgulho e vontade de continuar sendo uma gestora independente, flexível, rápida, sem burocracia e trabalhando com pessoas que eu adoro trabalhar, né? Que são os meus sócios e os associados. Então, vender 100% e ir para dentro de uma outra organização não era o nosso plano. O que a gente fez no final do ano passado, começo desse ano, foi vender uma parte para o Pátria, né? Que vem sendo um player muito importante, consolidador nessa indústria. Então ele foi comprando várias gestoras, a gente vendeu um pedaço, o nosso pedaço de fundos imobiliários listados, um pedaço mais de, vamos falar assim, de varejo, e a gente ficou com os investidores mais institucionais, mais sofisticados, mais private. Então, fundos que são normalmente fundos de 6, 8, 10 anos e que eu tenho um contato muito próximo com esses investidores, a gente não vendeu. Gestão de recursos, gestão de investimentos é um negócio de muita confiança. O cara te dá o dinheiro e ele quer você lá. E eu não me sinto à vontade, eu não ia conseguir dormir à noite se eu deixasse esse grupo de investidores, de repente, na mão de outras pessoas. É parte do que eu acho que a gente construiu essa credibilidade e esse olhar de longo prazo. Então, a RBR continua, a gente tinha 12 bilhões de reais sob gestão, hoje a gente tem 5 e tinha 4, já captou esse ano, então, estamos crescendo. E a gente também, essa venda que a gente fez para o Pátria foi com uma condição: não pode ter nenhuma cláusula de non-compete, né, de não competição. Isso é muito comum nos negócios, né? O cara te compra e fala, ó, você não pode fazer o que você fazia, porque senão você vai concorrer comigo. A gente falou, ó, eu falei, eu vendo, mas eu preciso ter liberdade para continuar fazendo tudo o que a gente quer fazer. E aí a gente entra numa nova fase, quer dizer, eu posso continuar fazendo tudo, eu posso reconstruir, e a gente recebeu o dinheiro. E eu falei para os sócios o seguinte: quem quiser ficar nessa nova etapa vai ter que reinvestir o dinheiro que a gente recebeu. Pelo menos metade do que a gente recebeu da venda, a gente vai reinvestir nos nossos novos fundos. Então, por poder continuar na RBR, com as pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto, e reinvestindo o nosso capital, é muito gratificante. Então, a gente não cogitou e não cogita vender 100%. Que legal. E conectando com Pátria, né? Então, essa venda que foi anunciada em dezembro de 2025, foi com uma quantia significativa. E eu queria saber como que é o processo preparativo para assinar um cheque desse tamanho, com outras empresas. É um momento de ansiedade, de tensão. É um passo muito importante que você dá na sua vida. É uma entrada de dinheiro que muda, né, a sua condição patrimonial, né? E eu confesso que, assim, muitos contratos, né? Essa hora você tem que estar sempre muito com bons advogados, então tem muita discussão contratual. Passa-se, diria, de uns 2 meses discutindo muito contrato. Mas a negociação com Pátria foi muito smooth, assim, foi muito tranquila, cara. Foi rápida, em 2 meses tudo foi resolvido. A gente vai todo mundo para um escritório do Pátria, daí os sócios executivos principais. A gente assinou, brindou, comemorou e segue a vida, seguiu a vida depois normalmente. Para mim, essa entrada de dinheiro que você falou é uma novidade, assim, para todo mundo, né? Falou, pô, e agora? Né? Pô, o que você vai fazer, né? Tem gente que fala, putz, teve alguns sócios que falaram, eu não quero mais. Para mim, eu fechei um ciclo e eu quero descansar um pouco.
E eu incentivei muito os sócios a refletirem sobre isso. Quem ficar, começa um novo capítulo, a gente chama de capítulo 2, é o nome da nossa empresa hoje, Holding, que é dona das gestoras da RBR, chama capítulo 2. É um novo ciclo, mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a gente tem que querer muito e tem que reinvestir o capital que a gente está recebendo. Então, foi um momento super legal das pessoas poderem decidir o que querem para frente. Dos 16 sócios, 12 ficaram. Estamos acelerando a 200 por hora, que a gente ama o que faz. Uhum. Né? Eu tenho mais vontade de trabalhar hoje do que eu tinha antes da venda. É interessante, assim. Eu não sabia que ia ser assim, para ser muito honesto, eu não sabia. Mas eu estou com mais vontade de fazer. Eu acho que se explica muito pelo fato de... Eu gosto muito desse lado empreendedor, eu gosto muito da construção. Você pegar um negócio do 0 ou do 1, onde a gente está, a gente tem 4 bi e meio, 5 bi sob gestão, mas pegar um negócio menor e crescer ele, eu tenho muito prazer nisso. Eu tenho muito, muito prazer em construir um negócio até um determinado tamanho. Quando ele atinge um tamanho maior, não é que eu não gosto, mas eu me motivo muito mais pelo início e o meio do que a conquista de um negócio já maior, entendeu? Então eu tô animadão lá. Que legal. Pô, e toda essa animação me faz pensar só uma coisa. Depois de ter conquistado tudo que você já conquistou até hoje, então você conseguiu se realizar financeiramente, você tem uma família, entende? Então, depois de ter conquistado todos esses objetivos grandes da vida de qualquer homem, o que te faz ter motivação para continuar levantando da cama cedo todos os dias para ir pro escritório? É muito legal você continuar se desenvolvendo intelectualmente. A gente sempre aprende, sempre aprende. E é muito legal você poder compartilhar esse sucesso com pessoas que você gosta, num ambiente que você gosta, né? A vida empresarial, para mim, ela é muito além do dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Mas eu poder construir uma empresa, atingir metas, atingir sonhos do lado de pessoas com quem eu gosto e me divirto, e tudo na vida não é só diversão, tem estresse, tem briga, tem coisas que você não gosta, mas isso é muito gostoso, né? Talvez um pouco como um atleta, né? O que faz um atleta que já ganhou vários títulos querer continuar ganhando? Pô, porque é muito legal ganhar título, né? Então, assim, empresarialmente, o que eu fui atrás, quando eu saí de um banco para ir empreender e montar o meu negócio, eu fui atrás dessa coisa do atleta, do esporte que gosta do que faz e que não é porque ganhou um título que quer parar. Você quer ganhar mais, né? Então, é isso, assim, a motivação é isso. Tem uma vontade grande também de impactar positivamente a sociedade. Na RBR, a gente doa 3% do nosso lucro todo ano para instituições. E a gente faz isso como uma política de investimento. É a mesma lógica de quando eu compro um terreno ou quando eu faço uma renda fixa com garantia real, eu tenho um olhar do risco-retorno, aquilo lá tem que fazer sentido economicamente, o investimento social também. Então a gente tem algumas instituições que a gente apoia e para mim não faz sentido ser empresário se eu não posso pegar uma parte do que a gente ganha na nossa empresa e reverter isso positivamente para a sociedade, entendeu? Então é até algo que eu tenho tentado ser cada vez mais vocal para pô, imagina se todos os empresários pegassem um pedacinho do seu lucro e investisse socialmente em algo algo que eles acham que vão fazer a diferença, né? Eu faço parte de um conselho, a gente conversou um pouco sobre isso, que é o Instituto Sol, e estou lá há 7 anos, era presidente do conselho, agora sou conselheiro e super atuante, e a gente ajuda jovens de baixa renda a ter uma educação de qualidade, transforma a vida desses jovens. Então isso também é algo que me faz acordar todo dia com vontade de fazer mais, entendeu?